Vou chamar agora um historiador, youtuber, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, Jones Manuel. Jones, vou colocar você aqui. Fala, Jones. Olá, tudo bom, Miguel? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Fórum. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde, inclusive, para todo mundo que está assistindo a gente nessa transição da tarde para a noite. É isso aí. Jones, vou começar a nossa live, vou começar aqui chamando o Lucas Rocha para ele apresentar algumas notícias, e aí depois a gente comenta essas notícias, depois a gente entra em assuntos de ordem mais revolucionária. Lucas, tudo bem? Boa tarde novamente, Miguel. Boa tarde, Jones. Miguel, eu queria trazer aqui, o pessoal no último programa gostou quando eu falei do Cercadinho News, então eu queria trazer o Cercadinho News de hoje. O deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em que fala em dar um golpe que vai acabar com Lula. Ele fala nessas palavras, ele deu uma entrevista aí para um portal conservador e depois republicou nas suas redes sociais. E ele fala, você acha o seguinte, você acha que esse pessoal quer voltar para quê? E diz que tem fé que Bolsonaro vai ganhar, e ganhando vai dar um golpe que vai acabar com Lula e que vai deixar a esquerda por 10 anos, 15 anos, sem liderança. Então, uma fala forte, e mais uma dessas falas ameaçadoras dessa turminha do bolsonarismo. Miguel, outra coisa que eu queria trazer também, duas matérias que saíram hoje na Fórum, exclusivas nossas, sobre esse passeio, né, do presidente Jair Bolsonaro inaugurando obra da transposição do Rio-São Francisco, sendo que obras que não foram finalizadas. Então, a primeira notícia que a gente tem hoje é que nessa inauguração que ele foi fazer lá no Rio Grande do Norte, em Jardim Piranhas, a água não chegou no Rio Grande do Norte ainda, Miguel. A água da transposição não chegou no Rio Grande do Norte e Bolsonaro foi lá fazer sua inauguração sem água, quer dizer, com água de chuva. Então, uma coisa que chama muita atenção, a gente confirmou a informação com a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. E parece, Miguel, que essa inauguração também é uma forma de tentar catapultar a pré-candidatura de Rogério Marinho a alguma coisa, né? Não se sabe se ele vai para o Senado, para o governo ou para a Câmara dos Deputados, mas chama bastante atenção, né? O Rogério Marinho é o ministro do Desenvolvimento Regional. E, inclusive, parece que estão circulando fake news no Rio Grande do Norte de que Bolsonaro teria feito 50% da transposição do Rio São Francisco, Miguel. E os documentos oficiais do próprio MDR apontam que a transposição avançou só 2% durante o governo Bolsonaro, porque já estava 96,9% pronto. Então, é mais uma fake news aí dessa turma, né, Miguel? É isso aí, Lucas. Lucas, muito obrigado pelas notícias. Eu vou bater um papo aqui com o Jones. Daqui a pouco eu te chamo de volta. Valeu? Muito obrigado. Lembrando aqui aos internautas que é muito importante colocarem superchats, assinarem o canal para a gente aqui fazer um programa cada vez mais sustentável. E aí, Jonas, o que você está achando do Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro ele está fazendo um bom governo? Veja, como eu falei numa entrevista recente, né, na Globo News, o Bolsonaro, ele é uma figura que não dá para comparar o governo dele com nada do que a gente viveu até agora. O governo Bolsonaro é um governo de destruição nacional e é um governo que opera numa lógica de guerra contra o povo trabalhador. É como se fosse quase, isso é claro, fazendo uma comparação, uma analogia. Sabe um governo colonial, quando a autoridade central do governo, sei lá, quando a Índia era colonizada pela Inglaterra, quando a principal função do governo colonial britânico na Índia era manter a população dominada, segregada racialmente, reprimir toda e qualquer revolta e garantir a transferência de riqueza da Índia para a Inglaterra. O governo Bolsonaro ele tem uma função semelhante, né? É um governo que ele opera numa lógica de destruição nacional, numa lógica de fragilização do tecido social brasileiro e de guerra permanente contra o povo trabalhador, em que o sintoma mais visível é a pandemia, com a morte de mais de 600 mil brasileiros. Mas é fundamental lembrar, Miguel, que antes da pandemia, por exemplo, o governo Bolsonaro vinha
desmontando o programa de prevenção HIV/AIDS do Brasil, referência mundial, premiado pela ONU, referenciado pela ONU e por aí vai, e que, durante o governo Bolsonaro, os casos de HIV/AIDS aumentaram de maneira assustadora, porque os programas de prevenção, as campanhas de conscientização, o próprio acesso a medicamentos, por exemplo, foi reduzido, né? Então, veja, a pandemia torna mais visível algo que era feito no âmbito de várias políticas públicas, sabotagem, a distribuição de remédios, programas de prevenção à doença, vacinação de crianças e por aí vai, e a pandemia, claro, escancara tudo isso. Mas antes da pandemia, é fundamental destacar, o governo Bolsonaro entra no governo decretando uma guerra ao povo trabalhador, e já no período eleitoral, o Bolsonaro tinha dado várias declarações, por exemplo, dizendo que o brasileiro é inútil, né? O brasileiro não gosta de trabalhar, comparando com os japoneses, porque aqui todo mundo quer pedir esmola e coisas do tipo. Então, é sintomático que esse governo de destruição nacional, esse governo totalmente antipopular, é um governo que é apoiado em massa pela burguesia brasileira. Acho que a gente nunca pode lembrar disso, né? O Bolsonaro, ele não é louco. Ele não é assim um raio em céu azul. O Bolsonaro, ele é produto de um programa econômico do mal chamado mercado, né? Que é a classe dominante, a burguesia brasileira. Jones, eu publiquei no cafezinho agora há pouco antes de entrar na live, uma matéria, uma denúncia grave que eu recebi de fontes da Eletrobras, de que o governo Bolsonaro pretende entregar o programa nuclear brasileiro à iniciativa privada, né? A gente viu nos últimos anos ataques ao projeto nuclear brasileiro, porque com a Lava Jato a construção de Angra 3 foi paralisada. Desde que começa a Lava Jato, a primeira obra a ser paralisada é Angra 3. Né? Depois são as refinarias, que são também todas paralisadas. O almirante Otto é preso, né? Condenado a 43 anos de prisão em regime fechado. Ele está guardando a liberdade, ele conseguiu redução da pena para 4 anos, né? Mas, enfim, ele tem 80 anos de idade. E nessa denúncia é o seguinte, porque foi aprovado a privatização da Eletrobras, né? O Congresso aprovou a privatização e o Bolsonaro sancionou já. Ele sancionou em julho e eles criaram uma estatal, entendeu? Que para absorver Itaipu e a eletronuclear, que essas não podem entrar em privatização. Só que eles estão tentando uma jogada que a Eletrobras privatizada, ela vai deter 70% do capital da eletronuclear. A União mantém um controle, mas um controle formal, porque o controle econômico, né, vai ficar na mão da Eletronuclear, da Eletrobras privatizado. O que você acha disso? Veja, acho que tem 2 elementos aqui, né? Primeiro elemento, inclusive, Miguel, dialogando até com aquela live passada que a gente fez, né? Eu, tu e Elias. Nessa live passada, eu falei o quanto o governo Bolsonaro representa um cenário diferente do que o pós-FHC. No pós-FHC, a despeito da brutalidade do programa neoliberal aplicado no Brasil, em que ao final do mandato do FHC morriam de fome por dia 500 crianças. Por dia. De fome. E não acreditem na minha palavra que eu sou comunista. Tem no YouTube uma clássica reportagem do Jornal Nacional, de 2002, né, o último ano do governo FHC, que o Jornal Nacional está fazendo uma reportagem no Nordeste que mostra, fala esse número, dados do Unicef, 500 crianças morriam por dia de fome no Brasil. Né? Pois bem, a despeito disso, há um nível maior de estrutura pública, de Estado nacional, de uma institucionalidade a ser reconstruída ao final do governo FHC. O governo Bolsonaro aplica uma lógica diferente, uma lógica destrutiva, em que a recomposição, a reconstrução do país passa por um nível de enfrentamento talvez nunca antes visto da história da nova república, né, desde o fim da ditadura empresarial militar, e a expressão disso é a destruição das estatais estratégicas, né, que conseguiram sobreviver ao governo FHC, como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, e a despeito do fato de serem economias mistas, algumas empresas abertas e por aí vai, ainda tem um controle majoritário estatal. Eu não tinha acesso a essa informação que você acabou de dar, não tinha lido, inclusive acabar essa live, eu vou correr para ler no blog.
Agora, acho que é bem coerente com o que é o programa do governo Bolsonaro. Veja, o objetivo do governo Bolsonaro, comandado pelo Paulo Guedes, né, nunca é demais esquecer na área econômica, e com total respaldo dos militares e da burguesia brasileira, é tirar qualquer capacidade do Brasil ser um Estado nacional com algum tipo de protagonismo no cenário internacional e latino-americano. Então, a ideia é fazer do país uma espécie de ex-nação, um capitalismo independente, que seja só uma espécie de acumulação para o capital nacional e o capital internacional, e que não exista nenhum tipo de capacidade de programa político, né, de alguma dimensão nacional a ser tocado no país com repercussões internacionais. É muito coerente porque, como você bem falou, né, a Lava Jato mirou no programa nuclear brasileiro, esse agora seria praticamente o golpe de morte, né? E aí poucos países do mundo dominam a tecnologia nuclear, isso é um clube muito seleto, que o Brasil faz parte. Não tenho os números de cabeça, mas eu aposto que se a gente for pegar dos 190 e tantos países do mundo, menos de 30 dominam tecnologia nuclear. O Brasil é um dos poucos que tem essa tecnologia, poderia ter um protagonismo latino-americano na produção de energia e, fundamentalmente, também um protagonismo na capacidade de defesa, né? Porque, assim, um Brasil socialista precisa ter sua bomba nuclear brasileira. A gente não defende isso agora no regime capitalista, né? Mas uma revolução brasileira com capacidade de defesa frente ao imperialismo vai precisar de armamento de dissuasão nuclear. Então, isso é mais uma forma de fragilizar o Brasil e fazer dele um anão diplomático frente ao imperialismo estadunidense. Isso é muito sintomático, Miguel, porque, veja, semana passada a China e a Argentina fecharam um acordo, né? A Argentina vai entrar na nova Rota da Seda, e aí está fechando uma parceria bilionária com os chineses, e a China está se colocando como a grande plataforma de crescimento da influência chinesa na América do Sul. Uma parceria estratégica da China, Argentina e Brasil, dentro da iniciativa da nova Rota da Seda, e talvez com relançamento dos BRICS, seria um problema gigantesco para os Estados Unidos, porque dado o tamanho, o peso econômico, populacional e a própria importância histórica da Argentina e do Brasil, para onde esses dois países vão, a América do Sul vai também, no sentido geopolítico. É por isso que, historicamente, inclusive, as elites brasileiras, a burguesia brasileira, estimulam a rivalidade com os argentinos. Porque um dos maiores pesadelos do imperialismo estadunidense é uma união estratégica entre Brasil e Argentina numa perspectiva de soberania latino-americana, numa perspectiva de pátria grande. Então você veja como as coisas são conectadas, né? Poucos dias depois da Argentina anunciar uma parceria estratégica com a China no âmbito da nova Rota da Seda, você tem mais um ataque brutal à soberania nacional brasileira e vamos imaginar que o Bolsonaro perde a eleição. Vem o dilema de sempre. O candidato que ganha compra o confronto para reverter essa política e recuperar o programa nuclear brasileiro? Vai romper contratos? Vai alegar nulidade no processo de privatização? Ou seja, está se montando uma armadilha, Miguel, e aí, de novo, volto para o que a gente debateu na outra live. Está se montando uma armadilha que não, tudo bem, pode ter eleição, mas a gente vai deixar uma política de terra arrasada tão grande, mas tão grande, que tem uma nova eleição, mas o programa ultra neoliberal, legitimado pelo fascismo, aplicado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, se mantém. E esse é, inclusive, um dos grandes dramas da conjuntura brasileira, né? É a capacidade de reverter essa destruição nacional, essa ofensiva burguesa, num cenário pós-possível derrota eleitoral do Bolsonaro. Jones, você é pré-candidato ao governo de Pernambuco, né, pelo PCB. E o PCB é um partido revolucionário, né? Existe alguma contradição entre um partido revolucionário e participar de um processo eleitoral no Brasil? Veja, Miguel, não existe a depender de como você participe. Acho que a questão é o como, porque, bem, vou começar com um exemplo banal. O sindicalismo no capitalismo serve fundamentalmente para você negociar melhores condições de venda da força de trabalho. Então, o sindicalismo, por essência, não é uma atividade revolucionária. Mas existem muitas diferenças quando você faz um sindicalismo combativo, classista,
para organizar a classe trabalhadora, politizar, difundir o marxismo, propagar o antagonismo de classe, quando você faz o sindicalismo de resultado patronal, baseado em uma lógica de conciliação de classe e acordos pelo alto. A dinâmica eleitoral é bem parecida, né? A eleição é burguesa dentro de um Estado burguês para um governo burguês. A despeito disso, você pode usar o espaço eleitoral para politizar e mobilizar a classe trabalhadora, levantar debates críticos e as bandeiras históricas do povo trabalhador, para ter uma alternativa eleitoral revolucionária, né, e pressionar a burguesia, inclusive no próprio debate eleitoral, e de maneira mais geral tensionar o debate à esquerda. Então, por exemplo, algo que eu venho falando bastante, no debate eleitoral, a gente já está colocando isso, vai colocar cada vez mais, que é, por exemplo, o debate sobre o transporte. A gente vai colocar em debate a estatização do transporte na região metropolitana de Pernambuco, né, a região metropolitana de Recife, e vai colocar em debate também a criação de uma empresa de transporte pública para o transporte intermunicipal, pegando os municípios do Agreste e do Sertão pernambucano. O transporte é uma questão central no estado de Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Nós temos o trânsito mais lento do Brasil e uma das passagens também mais caras do Brasil, vis-à-vis a proporção de renda da população. Então, em 2014, o governador Paulo Câmara foi eleito prometendo criar um bilhete único na região metropolitana no valor de 2,15. Essa promessa não foi cumprida e a passagem aumenta todo ano. E no transporte fora da região metropolitana, no Agreste, no Sertão, você tem normalmente uma política de transporte a cargo dos municípios, com transporte extremamente caro. Garanhuns tem uma média de passagem mais cara que Recife. Estamos falando de distâncias muito pequenas, de transporte ruim, inseguro, de péssima qualidade, com a população pagando uma fortuna. E o próprio transporte intermunicipal entre municípios, extremamente precário, independente basicamente de empresas públicas que também cobram, de empresas privadas, desculpa, que também cobram uma fortuna. Então, por exemplo, a gente vai estar no debate eleitoral, não vai ficar com palavras vazias dizendo que vai melhorar o transporte, que é isso que os políticos burgueses fazem, né? Não, vamos melhorar o transporte, vai melhorar como? Não, vamos baixar passagem como? A gente vai colocar em debate a estatização de todo o sistema de transporte, a criação de uma empresa pública para a região metropolitana e uma empresa pública de transporte intermunicipal para o Agreste, para o Sertão, com verdadeira participação popular na gestão, com passe livre, com condições dignas de trabalho para os trabalhadores rodoviários e com transparência nos lucros e rendimentos da empresa, né? Porque hoje o transporte aqui em Pernambuco existe o que a gente chama de caixa preta do transporte. Ninguém sabe muito bem quantas empresas privadas ganham e qual é o custo de operação do sistema, já que elas que operam a gestão desse sistema, assim como no âmbito do debate sobre a política de segurança alimentar e a política agrária, a gente vai colocar em debate uma reforma agrária radical, não só no âmbito da distribuição de terras, como o apoio técnico, o crédito, a ligação com as universidades da agricultura familiar e da agroecologia a partir das extensões universitárias, já que Pernambuco tem 10 milhões de habitantes, tem 2 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar grave ou moderada, ou seja, passando fome ou próximo de passar. Como é que um estado, que é um grande produtor de alimentos, um estado que tem um polo leiteiro muito forte no Agreste de Pernambuco, um estado que é conhecido mundialmente pela agricultura de exportação no sertão irrigado do Vale de São Francisco e Petrolina, é um estado que tem quase 2 milhões de pessoas passando fome. Está errado a política de agricultura no estado, está errado essa dominância, né, dos grandes proprietários que exportam e dos usineiros que dominam a política agrícola no estado, e isso vai ser enfrentado. Nossa candidatura vai ser a única que vai colocar isso, porque, de novo, no debate eleitoral, os políticos burgueses vão basicamente dizer assim: somos contra a fome, vamos fazer políticas para combater a fome, vamos tentar melhorar o nível de renda da população. A gente vai dizer concretamente que o problema da fome é que a produção de alimentos é uma propriedade privada que está no controle dos grandes proprietários, que a política de reforma agrária foi abandonada e que a agricultura familiar está abandonada. Vamos dizer concretamente que o problema do transporte é porque o transporte é dominado pelas empresas privadas que formam um cartel em conluio com o governo do estado e com as prefeituras, fazem com que a classe trabalhadora seja massacrada num serviço de péssima qualidade, pagando um valor absurdo e correndo muitos riscos, né? Porque Pernambuco tem uma média de mais de 600 acidentes de transporte coletivo por ano. Então, coisas assim, só uma candidatura comunista, só uma candidatura revolucionária vai poder dizer
para levantar o debate, para politizar e também entrar na disputa para ganhar. E note, Miguel, isso é engraçado. Se eu não me engano, você é do Rio de Janeiro, né, Miguel? Pronto. O Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, o Brizola encampou 16 empresas de ônibus, expropriou mais de 1.800 ônibus, porque as empresas não cumpriam os contratos de concessão pública. Aqui em Pernambuco, nós temos uma situação parecida. Se você pacientar os contratos de concessão pública, praticamente nenhuma das empresas cumpre o contrato devido. A gente vai levantar o debate público sobre isso e vai expropriar todas as empresas que estiverem agindo de maneira ilegal e se apropriando da riqueza pública e construir um transporte verdadeiramente para a classe trabalhadora. Muito bem, Jones. Jones, vamos trazer aqui uma treta aqui, que recentemente o PCO, né, publicou uma nota em defesa do monarca, do direito do monarca de defender a existência de um partido nazista. Eu queria saber a sua opinião sobre esse episódio. Você acha que há direito de um partido? Ele falou também que segundo os verdadeiros marxistas, né, segundo os marxistas, de fato, haveria o direito à existência de um partido nazista. Você é um estudioso marxista, já lançou vários livros, né? Eu queria saber, é verdade isso, que os marxistas defendem o direito do partido nazista a existir? Veja, Miguel, acho que a primeira coisa, o PCO é uma seita conspiracionista, reacionária, mentirosa, que trabalha com destruição de reputações, né? Primeiro, eu acho lamentável que mídias progressistas como o Brasil 247 deem espaço para o PCO. Eu acho que o debate sobre a pluralidade, a garantir espaço para diversas correntes de opinião, não pode tolerar nenhum tipo de destruição de reputação e de ataque à honra das pessoas. Recentemente, a brilhante economista Juliane Fúrio, né, que é militante do Levante Popular da Juventude da Consulta e economista-chefe do IRI, por exemplo, foi vítima de uma brutal campanha de difamação por parte desses conservadores que se disfarçam de marxistas. Falaram, inclusive, da vida pessoal da Juliane, atacaram ela com base em um relacionamento antigo que a gente tinha e sugeriram que a Juliane seria uma espécie de agente da CIA para trabalhar no IRI, ocultando o fato que tanto a direção do IRI como os quadros que compõem esse instituto têm vastas ligações com o PT. E quadros graduados do PT trabalham no IRI. Isso não é segredo para ninguém, não é mistério para ninguém. A Tamires Sampaio, por exemplo, que é uma militante muito valorosa, que participa do Instituto Lula, foi candidata pelo PT na eleição passada e que me parece vai ser candidata nessa próxima, ela tem ligações com o IRI, trabalha no COUP e por aí vai. Isso não é segredo para ninguém. O próprio Valfrido Vardes, que é o dono do IRI, é um advogado que ficou muito conhecido por sua atuação junto às empresas que foram quebradas pela Lava Jato e que tem largas contatos e conexões com a alta cúpula do PT, que todo mundo sabe, né? Então, assim, são assassinos de reputação, são mentirosos e são canalhas. São canalhas. E escondem do público suas fontes de financiamento. Inclusive, quero deixar claro que eu já estou sabendo da história do milionário de origem árabe que financia o PCO. Se aperrear muito meu juízo, eu solto isso na internet para vocês serem desmascarados por todo mundo. Dito isso, vamos lá para a parte teórica. Note bem, Miguel. É claro que existe um perigo de você legitimar qualquer forma de repressão do Estado burguês e o Estado burguês usar essa legitimidade para repressão depois contra a esquerda. Só que, no caso brasileiro, o nazismo já é crime. Veja, não é que se está debatendo agora criminalizar ou não o nazismo. O nazismo já é crime no Brasil. A apologia ao nazismo já é crime no Brasil. E é crime no Brasil há muito tempo. E o fato do nazismo ser crime no Brasil há muito tempo não impediu a existência legal do PCB, do PCdoB ou da Unidade Popular pelo socialismo, percebe? Então, é falso esse raciocínio de que, não, se defender criminalizar o nazismo, isso pode se virar também contra as esquerdas revolucionárias. Isso é falso. É pacificado no Brasil a existência legal de partidos comunistas que reivindicam o comunismo. E o nazismo já é crime, ou seja, é um falso debate.
Só a direita desesperada, frente às declarações nazistas do Kim Kataguiri e do Monark, foi que tentou levantar a bandeira: comunismo é igual ao nazismo. Se o comunismo pode, porque o nazismo não pode. Veja, está no Congresso Nacional vários projetos de lei para criminalizar o comunismo, eles nunca avançaram. Mesmo na presença do Arthur Lira, que está longe de ser uma figura minimamente progressista ou democrática. Ou seja, hoje no Brasil não existe conjuntura constitucional e institucional para criminalizar o comunismo. Isso não significa que a gente não deva ficar alerta, não deva estar combatendo o comunismo, mas percebe, não existe conjuntura para isso. Simplesmente não existe conjuntura para isso. Ou seja, dizer que condenar a fala do Monark, condenar a fala do Kim Kataguiri, iria dar espaço para o Estado burguês criminalizar também o movimento comunista, é simplesmente uma falsidade que serve como justificativa para defender esses setores. E tal sorte que o PCO defendeu o Monark, não é porque o PCO entende de marxismo, não, é porque o PCO é reacionário, como o Monark. O PCO é reacionário. O Rui Costa Pimenta, que é chefe dessa seita familiar, foi na Jovem Pan e foi elogiado numa emissora que é a principal porta-voz da extrema-direita e do fascismo brasileiro, conhecida como Jovem Clã. Então você veja, né? Se o sujeito é elogiado, é adorado na Jovem Pan, isso diz muito sobre ele. Eu, particularmente, já fui agredido e atacado pela Jovem Pan várias vezes. A Jovem Pan, inclusive, fez um programa uma vez, ano passado, um episódio de 10 minutos, está no YouTube dele pedindo minha prisão. Pedindo minha prisão. Ou seja, eu, comunista, sou agredido e atacado pela Jovem Pan, que é uma emissora racista, defende o governo Bolsonaro, tem várias expressões de fascismo. E o Rui Costa é adorado? O Rui Costa não, desculpa, o Rui Costa Pimenta. O Rui Costa é adorado, e isso diz muito sobre ele. Então, na verdade, o PCO é uma seita, né? É um bando de aloprado, reacionário, machista, racista, misógino, LGBTfóbico, e que deveriam deixar de ser insuflados. Porque quem dá espaço para essa seita deve ser responsabilizado pela destruição de reputações. Então, os ataques ao Boulos, os ataques a Juliane Furno, os ataques ao Galo, os ataques a mim, o meu querido amigo Atushi tem que ser cobrado por isso, por o Brasil 247 dar espaço para esse tipo de coisa. Valeu, Jones. Eu queria chamar o Lucas aqui para apresentar mais uma notícia, só que eu acho que ele está ainda... tá aí. Lucas, tem novidade para a gente aí? Opa, Miguel, deixa eu pegar aqui. Eu tinha separado, mas não estava esperando que ia me chamar agora. O PT entrou com pedido de cassação do Kim Kataguiri na Comissão de Ética da Câmara, em razão aí... tá aí o tweet do Alexandre Padilha, o deputado Alexandre Padilha, dizendo que a bancada do PT entrará com uma representação solicitando a cassação do deputado federal Kim Kataguiri por quebra de decoro parlamentar. Ele defendeu, né, o partido nazista junto do Monark. Então tem aí essa movimentação. É interessante, né, Miguel? Porque ontem se falou muito, né, de que o Kim Kataguiri estava sendo deixado de lado, enquanto se falava muito de Monark, enquanto se falava muito... Até se falava da Tabata Amaral, então parece agora que vai ter uma movimentação aí contra o Kim Kataguiri que inclusive participa da campanha de Sérgio Moro, né? Ele saiu do DEM, foi para o Podemos para poder estar na campanha de Sérgio Moro, e isso aí pode ser, né, até mais um empecilho na campanha de Moro, Miguel. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Jones, esse caso aí foi muito falado, né? O Kim Kataguiri, o Kataguiri, né? Ele estava lá no programa, lá no Flow Podcast, também ele defendeu a existência do Partido Nazista, e agora teve um episódio que o jornalista chamado Adrilles, né, na Jovem Pan, né? Jovem Pan, ele foi... Esse foi um dos que pediu minha prisão, inclusive. Mas aí agora você pode falar para ele que a vingança é um prato que se come frio, né? Ou quem ri melhor, quem ri por último, né? Porque ele foi demitido hoje. Aí, a informação que eu trago aqui para o público, eu queria saber, Jones,
Tem muito esse papo aí de a possibilidade de um golpe pela direita no Brasil, né? Agora também a gente deu uma notícia aqui que o Eduardo Bolsonaro falou golpe contra o Lula. Você tem receio de que o Bolsonaro dê um golpe se ele vê que ele vai perder a eleição? Veja, eu acho que não é só o Bolsonaro, né? Eu acho que, Miguel, a gente tem que se preocupar muito. Primeiro, tem a questão militar, que deixou de ser falado, né? Depois da CPI, se criou um pacto na mídia burguesa para não falar mais do papel dos militares nessa tragédia, mas continuamos tendo mais de 6 mil militares no governo Bolsonaro. Há que se ver qual será a reação dos militares, isso precisa ser debatido e politizado desde já. Você tem um crescimento dos grupos neonazistas no Brasil desde a eleição de Bolsonaro. O número de grupos neonazistas cresceu 300% no país. Isso é um dado preocupante. Você tem o crescimento da venda de armas no Brasil. Desde a eleição de Bolsonaro, nós tivemos mais de 1 milhão de armas vendidas. O presidente Lula, por exemplo, corre sérios riscos de vida. Eu acho que há uma preocupação que deve ser central com a vida das figuras da esquerda, do campo progressista, o Lula, as figuras de maior visibilidade, né? O Lula, o Boulos, o Haddad, a Manuela, e por aí vai. Sabe, são figuras que a gente não pode descuidar da segurança pessoal. Acho que isso é um ponto central. Eu vi a entrevista do Lula com os blogueiros progressistas, o Nassif faz uma pergunta sobre isso. O Lula diz que não se preocupa com essas coisas, né, prefere não pensar nisso, porque o Brasil não tem tradição de assassinatos políticos. Veja, eu discordo dessa afirmação, né? Assim, o Jango foi assassinado, o JK foi assassinado, isso está mais que pacificado, me parece. Nós tivemos várias mortes estranhas, né, durante a Nova República, e eu acho que um país que tem vários grupos neonazistas, que tem vários fascistas em potenciais que se armaram durante o governo Bolsonaro, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a segurança da militância de maneira geral, mas das lideranças de maior destaque em particular. Eu recebo ameaças todo dia, Miguel, todo dia, e aí ano passado eu mudei de endereço 3 vezes, percebe? Ano passado, inclusive, rolou um episódio que agora eu posso contar, porque está resolvido. Eu estava numa dessas viagens, né, de tarefa de militância, e aí chegou um rapaz de moto, um rapaz alto, forte, cabelo bem baixinho, sem barba, um estilo militar, e perguntou à minha mãe se Jones Manuel morava aqui. E a mãe, na inocência, falou que sim, que eu morava. E aí minha mãe perguntou, mas por quê? Quem é você? Ele falou, não, eu sou um amigo dele, e foi embora, né? Sendo que minha mãe, mesmo na inocência, ela foi esperta e decorou os primeiros 3 números da placa da moto. Depois deu para a gente pesquisar e descobrir quem era a moto é de um sargento do Exército. E aí, por que um sargento do Exército veio na minha casa? Primeiro, achou meu endereço, o que já é difícil, porque o endereço não é algo fácil, não é algo público, né? Só quem tem meu endereço é o Banco do Brasil. Tinha, né? Porque eu mudei o endereço. Então, assim, sabe? Já tem um problema aí, né? Quem vazou meu endereço? E aí foi iniciativa desse próprio sargento, ele é de grupos de extrema-direita, foi iniciativa institucional, sabe? Então, assim, a gente tem um clima político no Brasil que tem um risco da eleição mais violenta desde do nascimento da Nova República. A gente tem um risco muito grande de atentados às lideranças de esquerda, do campo progressista, sindicalistas e por aí vai. E a gente tem também o fator militar e tem o fator das próprias milícias bolsonaristas não aceitarem o resultado das eleições, né? Que é o que tudo indica, tende a ser desfavorável para o Bolsonaro. Então, acho que é preciso, desde já, muita atenção com a segurança, preciso, desde já, cuidar para minimizar o máximo possível os riscos. É preciso, desde já, colocar em debate a submissão dos militares ao resultado das urnas. Isso não é coisa que tem que deixar de ser falada. Isso é um tema central. E é preciso, desde já, cobrar, inclusive, da institucionalidade burguesa que não seja tolerante com as milícias bolsonaristas. Acho que a gente não pode brincar com fogo, a gente não pode dar essa eleição como ganha, porque, assim, um tiro, por exemplo, do presidente Lula pode mudar todo o cenário eleitoral. E não tenha dúvida que, se não for algo planejado do governo Bolsonaro, mas algum bolsonarista inconsequente vai tentar isso. Isso me parece muito claro.
Assim, que a gente não pode descuidar disso. Sem falar no próprio governo dos Estados Unidos, né? Porque vamos lá, né, Miguel? A CIA está atuando no Brasil, né? A CIA não vai olhar a eleição calada. A CIA não vai olhar a eleição sem fazer nada, assim. A gente sabe disso, né? E aí, quer um clima melhor do que o Brasil atual para você montar um atentado e depois dizer que foi um lobo solitário? Como fizeram com Kennedy? O Brasil é o clima ideal para a narrativa do lobo solitário. Eu acho que a gente precisa de muita atenção, de muita disciplina, de muita preparação para os embates políticos desse ano e para o que vai se seguir ao cenário pós-eleitoral. Jones, uma pergunta. A gente tem um tempinho ainda, o meu convidado, que é o Vadir Damus, ainda não chegou. Existe um debate sobre a questão identitária. Uns nem gostam de que se use nem a expressão isso, identitária, mas enfim. Existe um debate sobre a questão identitária, luta de classe, que uma parte da esquerda acha que a questão identitária ela atrapalha a luta política, né? E que o foco deveria ser apenas lutas de classes. Outro lado não, que a questão identitária é muito importante. Eu queria saber a sua opinião sobre esse debate. Veja, Miguel, eu não uso o termo lutas identitárias, né? Primeira coisa, é um tema importado dos Estados Unidos. E me permita a liberdade, Miguel. Você tem quantos anos? Eu tenho 46. Pronto, 46 anos. Miguel, quando você começou a sua militância, a sua atividade, você não via falar esse termo identitário. Se você puxar pela memória, você passa todos os anos 90, toda a primeira década dos anos 2000, sem ouvir falar desse termo. Como é que surge esse termo, Miguel? Esse termo aparece na segunda década dos anos 2000, entra no vocabulário brasileiro a partir mais ou menos de 2014, 2013, 2015, vem importado dos Estados Unidos de um debate muito atrasado, teoricamente, dos Estados Unidos sobre a questão racial e é assimilada criticamente por todo mundo, Miguel. A gente tem um histórico aqui de debate sobre opressões, que é o termo científico que historicamente as esquerdas e o movimento comunista usa, e sobre como as opressões são fundamentais na exploração capitalista e na dominação política burguesa. Então, a obra do Clóvis Moura, da Lélia Gonzalez, da Eliette Safiotti, de tantos do Joel Rufino, do Wilson Barbosa e por aí vai, tantos pensadores e pensadoras que escreveram muito como a opressão racial, a opressão de gênero e a opressão sexual compõem a dominação de classe, já que a classe trabalhadora ela tem gênero, ela tem cor, ela tem religião, ela tem configuração territorial, sabe? Não dá para pensar em abstrato uma classe trabalhadora. O Lula, na entrevista que ele deu para o Mano Brown, o Lula falou uma coisa muito interessante. O Lula fala assim, bicho, quando eu era operário, todo mundo era pobre, mas na hora de contratar um metalúrgico, os próprios gerentes preferiam o metalúrgico branco, o metalúrgico não negro, do que o metalúrgico negro. Então, assim, todo mundo era pobre, mas na hora de ter um emprego na indústria, os caras não queriam contratar gente negra, gente de pele retinta. Ou seja, a opressão de raça, a opressão de gênero, a opressão sexual, ela constitui e atravessa a classe trabalhadora. Então, por exemplo, não existe uma questão identitária separada da luta de classes. O que existe, isso sim, é uma leitura liberal das opressões. Tem gente que acha, Miguel, por exemplo, que é possível superar o racismo a partir da promoção de pessoas negras no capitalismo. Então, tem gente que acha que se você tiver cada vez mais gerentes negros nas empresas, se você tiver cada vez mais negros na Rede Globo, negros no STF, negros no Congresso, aí o racismo vai ser superado. É o que eu chamo de antirracismo de mercado, assim como existe o feminismo empresarial. Tem gente que acha que para superar a opressão da mulher tem que ter muita Ana Hickman no Brasil, tem que ter muita mulher rica empresária. Isso é uma leitura liberal da questão das opressões. A gente compreende que como não existe capitalismo sem racismo, como diria o grande Malcolm X, e como não existe patriarcado, aliás, como não existe capitalismo sem patriarcado, como diria a grande Angela Davis, a luta contra as opressões é uma luta anticapitalista, já que ser negro no Brasil significa ser da classe trabalhadora e a maioria da classe trabalhadora é feminina. Vamos lembrar que, segundo dados do IBGE, a maioria da classe trabalhadora é feminina. Então, quando a gente fala de classe trabalhadora no Brasil, a gente não pode esquecer da condição da mulher, que é a maioria da classe trabalhadora. A Elizabeth Lobo lançou um belo livro, né? A classe tem 2 gêneros. E assim como a maioria da classe trabalhadora também é negra. Então, veja,
Um debate marxista que valoriza o pensamento crítico, que valoriza a obra de Darcy Ribeiro, de Elizabeth Lobo, de Clóvis Moura, de Florestan Fernandes, Nelson Maneco Sodré, não usa esse negócio de questão identitária. É luta contra as opressões. E um debate revolucionário contra as opressões. Inclusive, Miguel, a gente tem que parar esse colonialismo cultural maldito, está importando essa linguagem dos Estados Unidos. A interseccionalidade, a empoderamento, é lugar de fala, é identitarismo. Pelo amor de Deus, gente, sabe? A gente tem um pensamento crítico nacional muito melhor que o estadunidense. Atenção, gente. Afirmo e defendo isso em debate com qualquer um. Pensamento crítico brasileiro é muito melhor, muito mais potente, muito mais qualificado do que o estadunidense. Uma obra de um Clóvis Moura não perde para nenhum teórico sobre a questão racial dos Estados Unidos. Então vamos parar de importar essa linguagem cebosa de lá e vamos trabalhar com a nossa história, com o nosso pensamento crítico, com nossa experiência acumulada de luta, de militância na perspectiva revolucionária. Jones, agradeço muito a sua participação. Quero que você volte outras vezes aqui para a gente continuar a conversa. Tem outras perguntas a fazer. Gosto muito do Clóvis Moura, eu já li Rebeliões da Senzala, foi um livro que me marcou muito, né? Li também alguma coisa do Lô Surdo, inclusive por influência sua, que eu vi alguma coisa que você mencionou, um livro sobre contra o liberalismo, muito interessante o livro, tá? Mas a gente fica para conversar essas coisas numa próxima live, e obrigado pela participação. Valeu, Miguel, agradeço, e um tchau para todo mundo que está acompanhando a gente. Até uma próxima. Valeu.